minhas irmãs e meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus faça morada em nossos corações. Com muita alegria recebemos o convite da Federação Espírita do Rio Grande do Norte para apresentarmos algumas reflexões sobre a educação entrelaçada com a fraternidade e a cultura de paz. Ao mesmo tempo que ficamos felizes, também expressamos uma certa preocupação pelo fato de, em pouco tempo, tratarmos de 3 categorias tão complexas, e amplas, principalmente essa questão da educação. Mas rogamos a Deus e à espiritualidade amiga que nos auxiliem neste momento para que as nossas interpretações sejam bem entendidas e coerentes com os ensinamentos da doutrina espírita. A educação é um tema muito pertinente, principalmente diante desse momento em que nós vivemos de pandemia ocasionado pelo coronavírus, em que as pessoas, tantas vezes, não atendendo os pedidos de isolamento social, se lançam aí nas multidões e nos desafios de cada dia sem as devidas preocupações. E a gente escuta muitas vezes as pessoas falando: a população não tem educação. E a educação é um tema muito caro ao espiritismo, porque o Kardec, em várias obras da codificação, ele evoca a educação como tema essencial para o progresso da humanidade. E ele vai deixar claro de que educação ele está falando. Por isso que é um tema muito pertinente para esse momento. E a gente recordou exatamente uma passagem de uma das obras de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, em que ele vem nos dizer que a educação é uma experiência humana. Se a educação é uma experiência humana, todos nós a vivenciamos. Por isso que o grande filósofo Carlos Rodrigues Brandão vem nos dizer que ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com a educação. Quer seja para aprender alguma coisa, quer seja para ensinar, quer seja para aprender e ensinar. Porque a educação, de fato, ela é uma via de mão dupla. Quem ensina, aprende, e quem aprende também ensina. Nessa relação dialógica de assimilação e apropriação de conhecimentos humanos, conhecimentos sobre a vida e tantos outros aspectos que emergem da educação. Por isso que o próprio Carlos Brandão, ele vem nos dizer o seguinte: olha, a gente vivencia a educação para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com a educação. E ele vem alertar para um fato muito interessante, que a gente fala em educação e ele vai propor o plural. Ele diz, com uma ou com várias. Então o correto seria falar educação ou educações, ou educações. E ele vai deixar claro esse sentido de educações quando ele vem nos dizer, olha, não há uma forma única, nem um único modelo de educação. E a escola não é o único lugar onde ela acontece. E nas palavras dele, talvez não seja o melhor. Mostrando que além da educação, que materializa o que a gente chama de educação formal, existem outros espaços pedagógicos em que a educação se expressa e se manifesta de forma plena para ampliar a nossa visão de mundo. A educação é para ampliar a nossa consciência sobre a realidade do mundo, incluindo a nossa própria realidade. Por isso que no momento em que a Federação Espírita do Rio Grande do Norte nos convida a entrelaçar educação com a fraternidade e a cultura de paz, a gente há de se questionar: que educação a gente vai abordar? Que educação Allan Kardec defende nas obras da codificação?
que educação vai aparecer também nas obras complementares, como 2 ou 3 que nós vamos citar aqui no decorrer da nossa fala, né? Seria essa educação orientada para as questões lógico-matemáticas, né, vivida na escola, no âmbito da educação formal, uma educação que é voltada para o aprendizado dos códigos das diferentes áreas do conhecimento, cuja aprendizagem será solicitada nos exames escolares, nos processos seletivos para ingresso às universidades? Será essa a educação que visa basicamente ou predominantemente e às vezes exclusivamente as questões intelectuais? Provavelmente não. Se Carlos Brandão anunciou essa possibilidade de educações, o próprio Kardec já vem deixar claro qual é o caminho da educação que o Espiritismo vem nos colocar, principalmente para chegarmos à prática da fraternidade e à cultura de paz. Então é uma outra educação. O próprio Kardec, em O Livro dos Espíritos, mais precisamente na questão 685A ou 686, dependendo da versão da edição do Livro dos Espíritos, ele vem fazer esse contraponto em relação à educação com essas exigências da inteligência lógico-matemática tão cobrada na sociedade. E ele vem nos dizer o seguinte: ele não usa o termo inteligência lógico-matemática, mas ele remete para as questões econômicas, né? Que de certa forma estão relacionadas com essa questão lógico-matemática, porque passa pela questão da intelectualização. E nos diz Kardec: há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, a educação lógico-matemática, como abordamos anteriormente, mas a educação moral. Então já vai pontuar. Que educação? Educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que inclua hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E aí ele vem alertar para essa necessidade, por que a humanidade tanto precisa dessa educação moral, né? E aí quando a gente vê jovens, crianças e jovens aí, levando vida desregradas, sem limites, desrespeitando pais, professores, a vida como um todo, né? A gente vê que existe uma parcela significativa de crianças e jovens e adultos também, claro, né? Precisando dessa educação moral, né? Por isso que ele vem nos dizer, olha, considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, ou seja, sem limites, e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Claro que não. Porque ainda essas pessoas não foram tocadas, né, pelo germe da fraternidade, pelo germe da cultura de paz, pelo germe, né, de valores humanos mais significativos, que efetivamente vão expressar os princípios disso que o próprio Kardec coloca como educação moral. Quando a gente vai para algumas obras complementares, né, a gente recorre agora a Joana de Ângeles, no livro Libertação do Sofrimento, mais especificamente no capítulo em que ela trata de educação e vida, ela vem reforçar esse pensamento do codificador da doutrina espírita. E ela vem nos dizer o seguinte: a educação, quando programada com as diretrizes do amor e da disciplina, trabalhando juntos na modelagem da argila moral do espírito, lentamente estatue o ser formoso que se ergue na direção do infinito. Então, quando a gente fala de educação moral, é a educação do espírito. Educação do espírito. Não esse espírito na perspectiva intelectualista, né, como é tratado muitas vezes na inteligência lógico-matemática, né, mas uma educação que eleve o espírito. E para elevar o espírito, nós
temos necessidade de sermos estimulados na apropriação e na prática de valores humanos mais significativos. Adentrando por outra obra complementar, a gente recordou de Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E já na introdução do livro, ele vai reforçar essa necessidade de uma educação moral, né? Já na introdução. E ele vai dizer, olha, essa educação moral, essa educação do espírito tem que ter lugar na escola. E pode ter lugar na escola, desde que os professores também sejam preparados para tal. Ou seja, desde que os professores já se eduquem espiritualmente para saber lidar com essas questões que vão além desses conhecimentos lógico-matemáticos ou desses conhecimentos intelectualizados. E ele vai exatamente criticar o ensino clássico, ou esse ensino pautado na inteligência lógico-matemática. Ele vai nos dizer, o ensino clássico pode guiar no cultivo, no ornamento da inteligência. Não inspira, entretanto, a ação, o amor, a dedicação. Valores humanos significativos que vão estar presentes lá na fraternidade, como vamos abordar na sequência. E ele vai além. Ainda menos essa educação clássica, esse ensino clássico, ou esse ensino voltado para a inteligência lógico-matemática, ainda menos se faça uma concepção da vida e do destino que envolva as energias profundas do eu e nos orienta os impulsos e os esforços para um fim elevado. Essa concepção, no entanto, é indispensável a todo ser, a toda a sociedade, porque é o sustentáculo, a consolação suprema nas horas difíceis, a origem das virtudes másculas e das altas inspirações. Por isso que quando a gente vai entrelaçar Leon Denis com Joana de Ângeles, a gente percebe que tem sentido os dois. Principalmente quando Joana de Ângeles vem dizer essa educação que estatue, né? Que formata uma estátua humana formosa, né? E que se ergue na direção do infinito, porque está relacionada com as duas dimensões da vida. A educação do corpo, a educação do físico, a educação da inteligência lógico-matemática, mas também a educação do espírito. Se a educação é esse conjunto de procedimentos, né, de diretrizes voltadas para a ampliação da nossa consciência sobre a nossa realidade no mundo e sobre a realidade do próprio mundo, né, a gente chega nessa questão da fraternidade. E a fraternidade é um termo muito interessante, né? Fraternidade vem do latim frater, que significa irmão. Fraternidade significa parentesco entre irmãos. Designa boa relação entre os homens, em que se desenvolvem sentimentos de afeto próprios dos irmãos de sangue. Isso é fraternidade. Fraternidade e irmão. Então, por isso que a gente fala tantas vezes, somos todos irmãos. E Jesus tantas vezes reforçou essa ideia, né? A fraternidade é essa ideia de entrelaçamento de laços afetivos, quer seja consanguíneos ou não, entre as pessoas. Por isso que essa ideia posta pela Federação Espírita do Rio Grande do Norte em entrelaçar a educação com a fraternidade é porque educar para a fraternidade é estreitar o laço de união entre os homens, fundado no respeito pela dignidade da pessoa e na igualdade de direitos entre todos os seres humanos. E quando a gente vai para mais uma obra da codificação, Kardec reforçando essa questão da educação moral com base na fraternidade, em obras póstumas, ele vem nos dizer o seguinte: a fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. É por excelência a caridade evangélica e a aplicação da máxima: proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco. Aí Kardec já anuncia
no livro Obras Póstumas, como deve ser uma educação voltada para a fraternidade. Estimular nas pessoas, independente da idade, da faixa etária que se encontra, né, virtudes essenciais para uma boa educação moral. Virtudes relacionadas à abnegação, essa ideia de fazer algo mais do que sejamos obrigados a fazer. Destinar parte do nosso tempo a algo mais, né? Abnegar-se em prol do outro, né? Do outro, para que sejamos benevolentes. Né? Devotamento, tolerância, benevolência e indulgência. São essas virtudes que caracterizam isso que a gente chama de uma educação voltada para valores e direitos humanos. Nessa perspectiva, se pudéssemos resumir o que seja uma educação para a fraternidade, diríamos o seguinte: educar para a fraternidade é educar para o respeito. Educar para o respeito. Na hora que nós somos fraternos, na hora em que a gente entende a natureza, a visão de mundo do nosso irmão, embora a gente não concorde com essa visão, embora nos angustie algumas vezes em relação a alguns posicionamentos que as pessoas falam ou agem, que não são de acordo com os nossos, mesmo não concordando. Se é um ser fraterno, é um ser respeitoso. Por isso que a gente escuta muitas vezes as pessoas falar: não concordo com nada do que você disse, mas respeito seu ponto de vista. Então, educar para a fraternidade é educar para o respeito. Quando a gente entrelaça educação, fraternidade e cultura de paz, a gente há de compreender que paz é essa. A paz é entendida como essa ausência de lutas, de violências ou de perturbações. Se você é fraterno, consequentemente você é um pacificador. Um pacificador. Onde você passa, você deixa a sua semente de luz e de pacificação. Porque você não entra em confrontos, você não entra em conflitos desnecessários quando se depara com visões de mundo totalmente diferentes das suas. Como a gente disse anteriormente, embora a gente não concorde, a gente respeita, né? E segue em frente, sem criar conflitos nem desavenças. A cultura de paz é definida como um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vidas baseado no respeito pleno à vida. Olha que interessante. No respeito pleno à vida e na promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, propiciando o fomento da paz entre as pessoas, os grupos e as nações. Essa é uma definição de cultura da paz que consta na Declaração sobre uma Cultura de Paz lançada pela ONU, né? Ou pela Unesco, não lembro muito bem agora. Fico aí devendo essa assertiva, né? A gente recorre a mais uma obra da codificação para reforçar essa questão da necessidade da cultura da paz, ou ela como consequência de uma educação para a fraternidade. O Emmanuel, no livro Vinha de Luz, né, fala dessa necessidade de uma educação interior. Né? E é essa educação interior, essa educação do espírito, que vai nos dar essa noção do que seja fraternidade e do que seja cultura de paz. E ele vem nos colocar na lição 65, denominada Cultiva a Paz. Ele vem nos dizer o seguinte: para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, ou seja, renove-se espiritualmente, se elevem espiritualmente, né? Faça esse espírito fluir pleno de valores humanos, de virtudes, porque é isso que vai garantir a fraternidade e é isso que vai garantir a falta de conflitos, de perturbações e de lutas, que é a cultura de paz. E ele prossegue: cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. De certa forma, essa educação para a fraternidade e para a cultura da paz faz com que a gente se ligue de forma mais estreita, de forma visceral,
com o plano superior da vida, né? Como mais adiante vai falar Leon Denis no nosso encerramento. Então essa cultura de paz é que vai nos proporcionar essa leveza para o viver. Ela é decorrente de uma educação para a fraternidade. Essas três categorias estão entrelaçadas, né? Por isso, quando a gente pensa na educação para a fraternidade e para a cultura da paz, para encerrar, a gente recorre mais uma vez a Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Para encerrar as nossas reflexões. Ainda na introdução desse livro, ele vem nos dizer: a educação, sabe-se, é o mais poderoso fator do progresso, pois contém em germe todo o futuro. Mas, aí vem um alerta dele, né? Para ser completa, deve inspirar-se no estudo da vida sobre suas duas formas alternantes, visível e invisível, em sua plenitude, em sua evolução ascendente para os cimos da natureza e do pensamento, mostrando-nos essa necessidade de uma educação, né, que situe o ser humano na carne, no plano físico, mas também uma educação, e aí uma educação moral, que situe também esse ser humano numa relação com o invisível, numa relação com o plano espiritual, mostrando a educação que se dá sobre as duas dimensões da vida, a dimensão da matéria e a dimensão do espírito. Para finalizar, meus irmãos e minhas irmãs, a gente há de compreender que a educação para a fraternidade e para a cultura de paz, pautada nessa ideia de que ela vai resultar no respeito, a gente há de compreender quando somos fraternos e quando somos pacificadores, a gente compreende que diferenças não são defeitos. Diferenças não são defeitos, né? Mostrando que é possível conviver com visões de mundos distintas da nossa, mas que a gente preserva a paz, a harmonia nos ambientes em que estejamos convivendo, né? Por isso que essa ideia da educação moral resulta na correção das imperfeições humanas. A educação moral resulta na correção das imperfeições humanas. E nós, identificando essas imperfeições, lutando para dominá-las, para compreendermos as imperfeições do outro. Por isso que lá em Obras Póstumas, Kardec colocou, né, indulgência. Indulgência, né? E quando a gente entrelaça com a ideia de caridade colocada por Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições, né, perdão das ofensas, a gente vê aí o resumo, a síntese disso que a gente chama de uma educação para a fraternidade e para a cultura da paz. Era isso que nós tínhamos para esse momento. A gente agradece a oportunidade. Guarde no Jesus muita luz, saúde e paz.